E aí, galerinha, prontos para o nosso último vídeo de medidas de tendência central. Estamos aqui no exercício 7, que diz o seguinte: Gabriela anotou 8 notas que ela obteve nas aulas de redação do primeiro bimestre e construiu o gráfico ao lado com os valores. E ele quer saber a média, a moda e a mediana das notas. Primeira coisa, pessoal, vamos dar uma olhada para o gráfico. É um gráfico de linha, lembra que nós vimos no ano passado, né? É um gráfico de linha. Eu tenho aqui 8, ó, que são as notas no eixo X. Não são as notas, são as provas. Vou chamar assim de prova de redação. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu coloquei nota. Tia Kelly tá doidona. Então, aqui são a quantidade de avaliações. E aqui em cima, as notas. Então, na primeira avaliação, quanto que ela tirou? 5. Na segunda avaliação, ela tirou 8. Na terceira avaliação, ela tirou 8. Na quarta avaliação, ela tirou 4. Na quinta avaliação, ela tirou 7. Na sexta avaliação, ela tirou 8. Na sétima avaliação, ela tirou 3. E na oitava avaliação, ela tirou 9. Para eu calcular a média, a moda e a mediana, é bom que esses valores de notas estejam organizados, de preferência em rol, principalmente para o cálculo da mediana. Então, vamos fazer a lista aqui do lado, ó. Ela tirou 5 na primeira nota, depois ela tirou 8, depois ela tirou outro 8, na sequência ela tirou 4, depois ela tirou 7, depois ela tirou outro 8, depois, peraí, 8, 7, 8, aqui é 3, e depois ela tirou 9. Bom, vamos organizar isso em ordem crescente. O negócio aqui. Tá, o menor nota é 3. Já risca para não confundir. Depois, o 4, já risca. Depois, a nota 5. Nota 6 não tem, né? Não tirou nenhuma nota aqui, 6. Não tem, então tem o 7. Quantos 8? 3 oitos. Então, 1, 2, 3. Risca, risca, risca. E o 9. Então, aqui nós temos o rol. Os dados estão organizados em classes. Bom, eu tenho que fazer essa soma. Lembra? A fórmula da média é dado por esta expressão aqui, ó. O que significa esse somatório de xi? Significa que eu farei o seguinte, ó. 3 mais 4 mais 5 mais 7 mais 8 mais 8 mais 8 mais 9. Somatório de xi é somar todas as suas observações. E isso aqui vai ser dividido por quanto? Quantas notas ela tem? Ela tem 8 notas. Então, vamos lá, somar aqui. 3 mais 4 mais 5 mais 7 mais 8 mais 8 mais 8 mais 9. Isso aqui deu 52. 52 dividido por 8, que deu 6,5. Essa é a média. Vamos pensar aqui na mediana. Vou até mudar a cor da caneta para facilitar, para entender a mediana. A mediana, como eu já comentei em vídeo anterior, é o número que divide o seu conjunto de dados ao meio. Ao meio. Então, vocês têm que pegar sempre os números centrais. Por exemplo, como aqui eu tenho 8 notas eu tenho um número par. Meu N, que é o total de notas, é par. Sendo assim, eu tenho duas posições centrais. Vamos ver quem são os que estão no meio. Olha só, se eu pegar 7 e 8 aqui, como que eu sei que está no meio? Quantos números eu tenho à direita
e quantos números eu tenho à esquerda? Tenho a mesma quantidade, então esses números serão os números centrais. Então, para o cálculo da mediana, eu pego esses elementos centrais que eu identifiquei, 7 mais 8, e divido sempre, sempre, sempre por 2, tá? Então, pessoal, 7 mais 8 costuma dar quanto na matemática? Ai, minha canetinha sumiu. Jesus, achei. Deu 15. Dividido por 2, isso aqui vira 7,5, tá? Então, nós temos aí a mediana. Então, quando o meu n for par, eu sempre tenho que achar os dois números centrais. E eu vou encontrando esses números como a mesma quantidade de números de um lado tem que ser a mesma do outro. E quando eu faço o cálculo da mediana, esse 7,5 está aqui no meio, ó. Como o 7,5 está aqui no meio, ele está bem no centro. Ah, mas não tem 7,5 no conjunto de dados. Não tem problema. Da mesma forma que não tem nota 6,5. Tá? Então, essas medidas são formas generalistas de representar um conjunto de dados, tá bom? Agora, o que falta, pessoal? Falta nós encontrarmos a moda. A moda é tranquilo, né? Porque a moda é sempre quem? A nota que mais se repete. Quem foi a nota que mais apareceu aqui? 8. Então, eu vou escrever aqui MO, que a moda é igual a 8. É simples assim. Pode escrever no caderno maior FI, maior frequência simples. O que é frequência simples mesmo? É a quantidade de vezes que um número aparece. Tá bom, pessoal? Se ficou alguma dúvida desse exercício, deixa aí algum comentário. E vamos agora para o nosso último exercício e prestem muita atenção nele que lá tem coisa nova. E aí, galerinha? Esse é o nosso último exercício. Peço que vocês prestem bastante atenção e deixem comentários sobre ele, porque a letra B tem novidade. Ele fala o seguinte: a concentração de colesterol HDL no sangue é uma informação muito solicitada em exames médicos, pois identifica o nível de colesterol bom presente no sangue do paciente. Veja no histograma ou ao lado os resultados obtidos em exames de 18 pacientes em um hospital. Ele pede: construa uma tabela de distribuição de frequência em classe com os dados deste histograma, na letra A, e o B pede para calcular a média. Construir o histograma, olha só, pessoal, uma coisa importante. O histograma funciona para variáveis quantitativas contínuas. E o histograma é a versão gráfica da tabela de distribuição de frequência em classe. Eles dizem a mesma coisa, porém são representações diferentes e fica a critério do pesquisador, a critério de quem está estudando se vai escolher um gráfico ou uma tabela. Reparem aqui na tabela que, olha só, a primeira classe começa em 40 e termina em 45. Depois, a segunda classe começa em 45 e termina em 50. Isso não é igualzinho à construção da nossa tabela? Então, vamos fazer uma tabela aqui do lado e vocês sabem, né? Perdoem a letra feia da tia Kelly. Tia Kelly não vai aprender nunca a escrever nessa mesa digitalizadora com a letra bonita. Espero que eu esteja errado e um dia aprenda, mas é difícil. Um dia eu levo ela na escola, para quem não conhece, tentar escrever e ver como é difícil. Bom, colocaremos o nome da nossa variável. A variável é concentração de colesterol HDL. Eu vou só colocar aqui, pessoal, HDL, tá? Para ficar menos feio. Então, vamos montar as classes. A primeira começa em 40, coloca a notação de intervalo, vira 45. Depois, 45 a 50. Depois, 50 a 55. 55, 60. De 60 a 65. E a última coluna que tem, a última classe vai ser dada por 65 até 70. Veja, cada retângulo desse do histograma, ele vira uma classe.
tá? Agora, vamos colocar a coluna do FI. Jesus, mais torto impossível. Ou seja, qual é a frequência dessa primeira classe aqui, ó, de 40 a 45? É o 1. Então, vamos colocar 1 aqui. Qual é a frequência da segunda? 4. Nossa, só para aparecer 1 aqui. A terceira classe, olha só, qual que é a nossa frequência? 6. A quarta classe também é 4. Eita, risquei. A quinta classe, 60 a 65, é 1. E a última classe, qual que é a frequência dela? Ó, pega aqui, ó. Ui, deu no 2. Bom, até aqui, pessoal, acho que não tinha nenhuma novidade para vocês. Mas agora, para a gente poder calcular a média, nós precisaremos de mais 2 colunas, tá? Ai. Vou dar o nome dessa coluna aqui de PM. E aqui faremos PM vezes FI. Que raio é esse de PM? PM, pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai somar os limites das classes e dividir por 2. Então, se eu fizer, eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou chamar de PM1, o da primeira classe fica 40 mais 45 dividido por 2. Isso aqui dá quanto? 85 dividido por 2, e que dá 42,5. Então, fazendo sempre a soma do primeiro número do segundo da classe e dividindo por 2, sempre, você vai fazer a divisão por 2. Porque você está fazendo uma média, na verdade, tá? Então, 42,5. Um detalhe importante. Cada classe aumenta de quantas em quantas unidades? 40 vai para 45, 45, 50, 50, 55. Ou seja, o tamanho da classe, o Hzinho, nossa, esse Hzinho ficou feio, pelo amor de Jesus Cristo. Ai, não consigo subir aqui. Vamos arrumar isso. O Hzinho, pessoal, ele é o tamanho da classe, a amplitude, que nessa tabela é 5. Todas as nossas tabelas, todas as classes terão sempre o mesmo tamanho, tá? Então, se uma classe tem o tamanho de 5, as outras também terão. Porém, em outro exercício, eu posso ter tamanhos diferentes. O que eu quero dizer é o seguinte, um outro exercício, todas as classes podem ter o tamanho de 8 unidades ou de 10 unidades, mas sempre o mesmo. Dessa maneira, nós temos uma facilidade no cálculo do PM, porque se vocês somarem 45 mais 50 e dividir por 2, nós teremos aqui 47,5. De 45,5 para 47,5 aumentou quanto, pessoal? Aumentou 5, tá? Isso não é coincidência, tá bom? Vai ser sempre assim. Então, você faz o primeiro ponto médio e você vai somando o tamanho das classes. Então, a nossa próxima classe vai ser 52,5, a próxima 57,5, a próxima 62,5 e a última 67,5. O que falta agora? Falta nós fazermos a multiplicação de todos os valores do PM vezes a sua respectiva frequência. 1 vezes 42,5, 42,5. 4 vezes 47,5, isso aqui vai dar 190. 6 vezes 52,5, 315. 4 vezes 57,5, 230. 1 vezes 62,5, 62,5 e 2 vezes 67,5, isso aqui deu 135. Nossa, professora, por que tem que fazer tudo isso? Bom, nós fizemos o histograma, cadê? Aqui, o histograma não, a tabela de frequência em classe, que entra essa coluna do HDL e do FI, que é a parte da letra A, mas para calcular a média eu preciso fazer essas outras colunas. Por quê? Vamos aqui para o lado da tela.
para ficar melhor. Quando eu tenho uma tabela de distribuição de frequência e preciso calcular a média, como fica a fórmula da média para esse tipo de dados? Fica assim, ó, somatório de ponto médio vezes FI dividido por N. E o meu N, nós sabemos que é o quê? Somatório. Um outro jeito que essa fórmula pode aparecer é que no lugar do N aparece a soma do FI, tá? Bom, nós fizemos o ponto médio, calculamos, montamos uma coluna sozinha para o ponto médio e depois fizemos cada ponto médio vezes o FI. O que falta fazer agora? A soma. Falta vir aqui, ó, e somar todos esses resultados. Quando eu somo todos esses resultados, dá 975. E o que mais que falta fazer? Somar os FIs. Se eu somar os FIs, nós temos 18, que é o tanto que ele fala de pessoas que tem no gráfico. Então, para calcular a fórmula, depois de todas essas contas, nós temos 975 dividido por 18. A nossa média é 54,16666, ou se vocês quiserem arredondar, 54,17. Tá? Essa é a nossa média, a média que exercício quer. Fala, nossa, professora, que exercício trabalhoso. Sim, ele é bem trabalhoso, porém, ele não é difícil. E pela figura aqui, ó, vocês viram que esse gráfico parece com o quê? Do material de vocês. Esse exercício eu tirei do livro de vocês, tá? Lá nos nossos slides, eu acho que eu coloquei a página de que página que eu tirei esse exercício. Tá bom? Tia Kelly não tá inventando nenhuma loucura, não. Isso aqui tá no nosso livro. Eu sei que é muita coisa, mas deixem nos comentários se vocês querem fazer mais exercícios desse, eu posso postar e fazer mais vídeos no futuro. Tudo bem? Então, pessoal, eu peço que vocês revisem com carinho todos os outros vídeos com os outros exercícios que nós fizemos. Às vezes, na primeira vez que você assiste não fica muito claro, dá uma descansada, vê um TikTok, depois você volta e tenta assistir com a cabeça mais distraída novamente, tá bom? Então, bons estudos e qualquer coisa deixa um recadinho aí para tia Kelly, tá bom? Tchau!